Bom, pessoal, vamos falar sobre o volume do prisma. Inicialmente, vamos falar do volume do prisma que tem o formato de um paralelepípedo, que tem as dimensões comprimento, largura e altura. No caso de um reservatório, a gente vai chamar de profundidade, né? Então, a gente tem aqui 10 metros de profundidade, 8 metros de largura, 20 metros de comprimento. E ele pede a capacidade do reservatório. Então, a capacidade do reservatório, você vai calcular da seguinte forma. Então, o volume do prisma, V é igual a A multiplica B multiplica C. Para achar o volume de uma figura desse formato, né? Um recipiente no formato de um paralelepípedo, você multiplica as dimensões. Então, para esse exemplo, nós vamos fazer a multiplicação 20, 8 e 10. Então, vai ficar 20 multiplica 8 multiplica 10. Então, o volume do reservatório vai ser 2 vezes 8 é 16. Aí você tem esses dois zeros, você junta. Pronto, ficou 1.600 metros cúbicos. Transformando para... A gente tem que transformar para litro, já que ele quer a resposta, ele quer saber qual a capacidade. Então, qual a capacidade? Tem que transformar em litro. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 decímetro cúbico. E 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, eu tenho que transformar 1.600 metros cúbicos em decímetro e automaticamente, se eu tiver em decímetro, eu tenho em litro, já que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, para transformar é só multiplicar por 1.000. Então, o volume vai ser, o volume do reservatório VR é igual a 1.600, multiplica por 1.000 e coloca dm ao cubo. Então, o volume do recipiente vai ser 1.600.000 litros, já que decímetro cúbico eu posso transformar para litro. Agora, continuando, imagine que as três dimensões são iguais, né? No paralelepípedo, se aqui tudo for as mesmas dimensões, então nós teríamos, se tivermos as mesmas dimensões, aqui A, apagaria aqui, supõe aqui as mesmas dimensões. Então, no paralelepípedo, se você tem as dimensões iguais, a gente chama ele de cubo. Então, qual é o volume do cubo? O volume do cubo, como nós temos A, B e C, e nessa figura o B e o C são iguais, o volume vai ser A vezes A vezes A. Então, o volume vai ser A elevado a 3. Então, considere um cubo de aresta. Imagine um cubo que tem a aresta igual a x, na verdade a diagonal é igual a x. Qual vai ser o volume desse cubo? Então, inicialmente a diagonal do cubo, então a pergunta seria assim: qual o volume do cubo cuja diagonal é x? Se a diagonal é x, a fórmula é a raiz de 3. Como a diagonal é x, eu vou trocar aqui o d por x. E eu vou encontrar o A. O A vai ser x, a raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser x sobre raiz de 3. Então, eu vou racionalizar aqui, vai ficar x, raiz de 3 sobre raiz de 3, raiz de 3. Então, racionalizando, eu vou ter x, raiz de 3 sobre raiz de 3 com raiz de 3 é 3. Então, a minha aresta vale x raiz de 3 sobre 3. E aí eu vou substituir na fórmula do volume do cubo. O volume do cubo é A ao cubo, só que o A é x raiz de 3 sobre 3. Então a expressão vai ficar assim. O volume do cubo vai ser, elevando aqui, fica x ao cubo. Raiz de 3 ao cubo vai ficar 3 raiz de 3. Embaixo, 3 ao cubo, 27. E aí eu posso simplificar aqui e eu vou ter x ao cubo, raiz de 3 sobre 9. Então, o volume do cubo é x ao cubo, raiz de 3 sobre 9. Bom, agora vamos para um prisma de base triangular. Então, o prisma, nós temos aqui o prisma, aqui a base é um triângulo retângulo, né? Nós precisamos calcular a área da base.
o volume do prisma é a área da base multiplicado pela altura. A altura pelo desenho nós temos aí a 8 centímetros. Como é que a gente vai calcular a área da base? Bom, usando o teorema de Pitágoras, a gente chama isso aqui de x. E aqui, como é 90 graus, são os catetos, x e 6. Então, você escreve x ao quadrado mais 6 ao quadrado, igual a hipotenusa, que é 100. Que é 10, aí fica 10 ao quadrado. Fazendo os cálculos, você tem x2 mais 36 igual a 100. X é igual a 100. Subtrai aqui, ó, porque o 36 passa negativo, vai dar 64. Então, x vai ser a raiz quadrada de 64, que dá 8. Então, essa base aqui, o valor do x é 8. Então, a área da base, para esse triângulo, a base é 8 e a altura é 6. Então, 8 vezes 6 sobre 2, a área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Isso tudo vezes a altura do prisma, que é 8. Então, eu vou ter 8 vezes 6 vezes 8. Eu posso dividir aqui, ó, 8 por 2 dá 4. E aqui eu multiplico 6 vezes 8, 48. Então, eu vou ter que calcular, o volume desse prisma vai ser 4 vezes 48. Ó, 4 vezes, se fosse 40, 4 vezes 40 seria 160. E 4 vezes 8 é 32. Então, a soma é 192 centímetros cúbicos. Como 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, então aqui eu tenho 192 centímetros cúbicos, é a mesma coisa que 192 ml. Então, está aí o problema sobre prisma de base triangular.